ainda não se resolveu por completo. E o papel foi de R$40, foi o preço que eu paguei, a 16. O pessoal procura as melhores, os melhores investimentos. No melhor momento. A de agora, os melhores investimentos, O que os vai maiores subir em dividendos e tal. E se você começa a olhar investimentos com foco de, é um campeonato de pontos corridos. Não é um campeonato Legal de isso. chave, né? Que é semifinal, final. Sim. O pessoal acha que é isso, semifinal, final. É um campeonato de pontos corridos. Então você precisa de um time consistente. Quando ganha, faz um 2x0, 3x0, perde. Ele vai perder também. Vai perder de 1x0, não vai tomar um 7x1, uma goleada. né? Mas se você olhar como um campeonato de pontos corridos e não de chave, né? Semifinal, final, acho que você ajusta ali a sua visão, né? Boa. E aí, falando um pouquinho de liberdade financeira, o Fábio, você atingiu ela com 27 anos. Cerca de 27 anos, exatamente. 27 anos. Rápido. Foi. Né? Foi bem rápido. Você cometeu vários erros no meio do caminho. Pra cacete, nem fala. Quais foram? Não pode falar palavrão. já tô soltando uns pra cacete, aí mete uns pi aí. Depois presentinho no RH agora. Você Você já tá com o crachá Já aí, perdeu ó. o crachá. do Fábio aqui. compliance. Não, tô brincando, cara. Pô, escapa que a gente fala um monte também, né? Eu sou carioca. Mas não foda-se, tá bom. Ninguém me chamou a atenção ainda. Então, enquanto isso Beleza. aconteceu, eu vou falando. Quando Vai, o YouTube não cortar, tá tudo certo. Pô. Então, qual foram os seus 3 maiores erros, assim, nesse período? Obviamente você cometeu erro, e obviamente você continua cometendo. Pô, totalmente. Mas até você atingir a liberdade financeira, porque depois o erro, quando você já atingiu a liberdade financeira, desde que não te coloque aí em risco da ruína, é um pouquinho mais tranquilo, né? Perfeito. Mas durante esse período, até você chegar lá, quais que foram os 3? A Lu vai saber todos eles, Lu, certeza. Um que eu falo sempre assim, depois de um certo tempo, quando você começa a ver que o negócio engrenou, que os dividendos realmente estão fazendo sentido, aí você para olhar e fala, pô, o dividendo tá vindo, assim, tá mais do que o que eu faço trabalhando, ou tá muito próximo. Aí eu sei tudo. Quem é o Barça? Sou muito bom. Quem é o Barça? E aí você se depara, assim, não, obviamente, é modo de dizer, né? Óbvio, você nunca... acho que o primeiro erro do investidor, e esse é um erro que eu cometi, jamais se compare com outro investidor. É a pior cagada que você pode fazer. E eu posso falar isso, cara, tranquilamente. Você só deve satisfação a você mesmo na sua carteira, a mais ninguém. Porque você que vai conviver com ela, com seus erros e com seus acertos. Ninguém vai pagar as contas das cagadas que você faz na sua carteira. Então, o primeiro erro, se comparar com alguém ou querer ser melhor que alguém. Você não é nada na Bolsa de Valores, você é só mais um lá, tentando ter uma boa vida para melhorar a vida das pessoas que estão ao seu entorno, da tua família, do teu cachorro, dos teus amigos, das pessoas que estão em volta e que você quer bem. Ponto. Esse é o primeiro. Embarcando nisso, eu comecei a especular, porque eu já estava começando a ver os dividendos fazerem sentido para mim. Então eu falei, pô, agora eu sei fazer dinheiro um pouco mais rápido do que o normal, fazendo com que meus dividendos Tudo que eu fiquem compro maior. sobe. Exatamente, eu sou um gênio. Ainda mais depois de 2008, porque teve o subprime, né? Isso aí tá muito fresco na minha mente. Teve o subprime, ele aconteceu. Depois ele acabou, assim, o mercado se recuperou de uma maneira muito rápida, né? E aí eu comecei a especular. Comprei, por exemplo, uma ação da Uzi Minas a R$90. R$90, que em 2016 eu fui ver a 90 centavos. Ela teve um desdobramento, se eu não me engano, 2-1, alguma coisa assim. Mas assim, qual que foi meu erro? Não foi comprar a Uzi Minas. A Uzi Minas é uma puta de uma empresa. O meu erro foi comprar ela sem, ao menos, entender o que ela fazia, sem ver o fundamento nenhum. Porque naquela época, as empresas desse setor estavam muito turbinadas. Elas subiam sem parar. Então eu falei, vou comprar para dar uma acelerada. Só que isso é um erro, assim, grotesco que você comete, porque você fala, pô, o que tava dando certo aqui eu vou parar agora, vou dar uma paradinha aqui, porque agora eu vou dar uma turbinada aqui, depois eu volto. Depois eu volto. Fundo, né? Putz, e a pior cagada que pode acontecer é quando você começa ganhando nessas coisas. O risco da ruína que você falou pode vir daí. A pessoa começa ganhando no mercado, fazendo, por exemplo, um trade, ela pode achar que aquele é o caminho ideal para você. Que é competência. Exatamente. E aí fica lá xingando seu pai nas matérias, né? O cara que sai ganhando. Tem a galera que comprou IRB, por exemplo, porque o Barça tá comprando. O cara não se dá nem ao trabalho de ler até o final da notícia. Exato. Só lê o título. Exato. Então, tipo, o cara fala assim, comprei o IRB porque, qual que é o fundamento de você ter comprado? Porque o Barça tá comprando. Você fala,
Você começou no mercado agora, meteu, sei lá, e é um monte de gente que fez isso. Você começou no mercado agora, tá metendo, sei lá, 50% do teu patrimônio híbrido, porque o Barça tá comprando. Uhum. Não tem sentido nenhum. Você não tem nem vivência na Bolsa de Valores para fazer isso. O Barça é o Pelé, é o que eu sempre falo. Ele tá vendo algo que você não tá vendo. E não tem problema, cara. E possivelmente ele vai multiplicar muito em algum momento, se a tese dele estiver certa. E várias teses dele tiveram corretas ao longo desses anos. Só que ele aguenta esperar. A pessoa que tá começando não aguenta esperar. Esse é o problema. E outra, ele tem fluxo de caixa para continuar Perfeito. aportando. Ele não monta toda a posição Perfeito. dele naquele único momento. Ele compra. Certamente não foi 50% do Exato. patrimônio que ele E jogou. também não foi 50% do patrimônio. Exato. E uma outra coisa pra levar em consideração também é que assim, o Barça é o Pelé. Mas mesmo o Pelé, às vezes vai errar em uma ação. errar, E é por totalmente. isso que você tem que ter diversificação, porque você só Perfeito. precisa ganhar mais dinheiro quando você ganha do que quando você perde. Perfeito. É uma Acontece conta que muito simples. Não, essa diversificação que a Lu falou, a Lu falou, ela tá completamente certa. Vem com o tempo. O cara, sei lá, começa com R$1.000, ele quer meter em 20 ações. E não é assim, cara. Sim. Não precisa ser assim. Eu não acho que seja o caso, mas imagina, por exemplo, que você achasse magnífico lojas americanas. Puta, empresa, case incrível. E aí você vai falar, pô, vou colocar 50% do meu patrimônio lá, acho que tá muito barato. E aí vem uma fraude, um negócio que não tem como você saber que existia, sabe? Não tem como você saber. O erro foi seu? Não. É um erro de mercado, é um risco que Acontece. você corre toda vez que você investe numa ação. Então até por isso é importante você ter essa diversificação, porque não importa quão bom você seja, esses erros não estão sob seu controle. Perfeito. E, Perfeito. Luiz, o Fábio cometeu alguns erros, você que não sei o tal. Você cometeu alguns erros ou seu pai tava ali falando, não faz isso, você ouviu, você ouviu. Mas É só de erro a gente faz. Ah, né? legal, hein? Gostei disso aí, né? É, uma legal. boa ideia mesmo. Não, mas assim, eu comecei trabalhando na mesma corretora que meu pai operava. Meu pai era cliente na Elite, né? Porque até 2008 ele começou na bolsa como operador, o que hoje seria o equivalente ao assessor, enfim, ao assessor de investimentos. Até 2007, 2008, depois essa legislação mudou, ele não passou na prova Vou denunciar que Barça não passou na prova. Não foi essa prova. Vai virar cortes aí. Vai virar falei, cortes, exatamente. Perguntaram um certeza. negócio? Eu sei lá, eu quero saber de dividendo. Menor ideia. As certificações do mercado, em geral, elas são assim, né? Coisa que você Exatamente. nunca usa ali. O quê? Você não Ancor? vai ganhar dinheiro com aquilo. Com a Ancor, exatamente. Isso foi em 2008, né? Logo que começou isso. Você tinha que ter Ancor pra atuar como antigo AI, né? Que hoje é o AI. Então ele falou, bom, então eu vou... Ele delegou os clientes que ele tinha, né? De uma vida, enfim, para o assessor que hoje cuida da carteira dele. E ainda tem essa carteira, enfim, que é um outro assessor que cuida, né? E eu comecei nessa mesma corretora. Eu comecei como estagiária de research, né? Então sempre trabalhei na área de research. E como analista de uma corretora médio porte, pô, não existe esse negócio de um analista cobre cada setor, querida. Você vai olhar as top picks aqui, né, de cada um desses setores, né? E eu tinha que olhar varejo, eu tinha que olhar construção civil, eu tinha que olhar outros setores que meu pai, né, sempre torceu o nariz. Mas, poxa, existem ali boas empresas nesses setores, mas para outro objetivo, né? Para você fazer compra e você vai vender a hora que você chegar no seu valor justo, né? Então, eu tinha que olhar para outros setores. E aí, obviamente, você cai em algumas tentaçõezinhas, né? Poxa, Conta aí. Aí, BRF foi uma dessas, né? Pô, do papel voando e tal, não sei o quê. Bateu acho que R$60. E aí, bom, enfim, algumas coisas aconteceram. Sempre vai acontecer alguma coisa na bolsa. Sim. Essa ação corrigiu para R$40. E aí, você tá naquele clima de mesa de operação. O pessoal, pô, tá comprando. Não, imagina, isso aqui 40 pau, vai 60 rapidinho. Tá, não sei o quê, igual aconteceu da outra vez. Né? Beleza, eu falei, galera, é isso. Esse é o negócio. Pegou o gráfico e desenhou. Não cubro isso aqui, beleza, posso comprar. Comprei BRF, né? Nossa, Não, Vai- não vai contou dar lá. certo. Não contou em casa. Não, contei, né? Meu pai trabalhava, ele Não, ficava bonito chega. na mesa do outro lado e tal. E ele só assim, né? Tá bom, né? O dinheiro é seu se você quiser, né? Eu não compraria essa porcaria aí, mas tudo bem. Tem que você deixar pra compra. aprender também, né? Bom, enfim, o que foi se suceder logo em seguinte, operação carne fraca, e aí depois deflagrou-se, né, os vários problemas operacionais, gerenciais da empresa, enfim, depois troca de sócios, aquela briga societária toda, enfim, um rolo que até hoje ainda não se resolveu por completo. E o papel foi de R$40, foi o preço que eu paguei a 16. E um monte de gente na corretora no meio do caminho foi fazendo o quê? O preço médio. E foi colocando mais dinheiro nessa ação que você não queria, que você queria vender rapidinho.
E foi botando mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. O que aconteceu? Chegou nos R$16 pra falar, não aguento mais, eu não tenho mais dinheiro pra fazer preço médio, eu não tenho mais dinheiro pra colocar nas outras minhas boas ações, pô, de repente é só o dividendo que cai, eu vou vender. Aí o que acontece? A ação sobe. Nossa, só subiu. E você foi fazendo esse preço médio aí? Eu junto com o pessoal? cheguei no meio do caminho. Aí, uns R$20, eu comprando, como eu falei, cara, quer saber? Eu não quero essa ação na minha carteira, assim. Eu vou vender, eu vou ficar com este erro, vou tatuar esse erro, nunca mais eu vou comprar esse tipo de setor, ou comprar por euforia, ou comprar por ganância, sair da estratégia que eu sigo, enfim. Legal. E foi um dos erros, né? Entre vários outros, né? Foi um bom MBA, Teve né? um Eu Te Avisei? Bom MBA. Não. Não teve, Não mas teve? só no... Só deu uma olhada, né? Só na acumulou, olhadinha. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser, né? Manda ver aí, velho.